A paz do Senhor, igreja. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela sua bondade e misericórdia nos recebe nesse santuário para adorar e bendizer o seu nome. Podeis tomar assento. Louva a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com nossos irmãos da nossa sede para compartilhar convosco a infalível e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Palavra essa que eu tenho certeza que aquele que entrou aqui cansado, oprimido, ela vai trazer a você refrigério, esperança e fé. Porque quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo em Romanos capítulo 10 e o verso 17: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E nós sabemos que a fé ela tem a possibilidade de crescer. Alguém que tem uma fé pequena, que exercita ela no dia a dia com a palavra de Deus, a sua fé pode ser conhecida na sua cidade, na sua casa, na sua família e no país onde você mora, porque Deus está pronto para depositar em você uma fé que você talvez pensava que nunca você ia ter, mas o exercício de ouvir a palavra com o coração quebrantado, Deus vai colocar fé no seu coração, amém? Eu estou feliz porque todas as vezes que eu me vejo por uma tribuna dessa, eu vejo a promessa de Deus se cumprir na minha vida, as minhas pernas ainda tremem, dá um temor tremendo, porque eu não estou falando aqui de um governo, algo humano, mas eu estou falando da palavra do Todo-Poderoso. E tem que tremer na presença de Deus, porque o Abacuque, o profeta Abacuque deixou escrito, Abacuque 2:20, está escrito assim: pois o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. A presença de Deus é maravilhosa nesse ambiente. Quem pôde fazer isso com o coração, estender a Deus o seu louvor em forma de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Só o fato de você chegar na casa de Deus, nós já deveríamos chegar agradecendo, porque a Bíblia diz que vale mais um dia nos seus átrios do que 1000 em outra parte. E Davi disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque todas as vezes que Davi vinha para a casa de Deus, ele não voltava da mesma forma que ele entrava, porque ele abria o seu coração, e o Yahvé Todo-Poderoso abençoava a vida dele com a presença de Deus. Que esse desejo possa ser o seu desejo também, irmãos, de entrar aqui com alegria para ouvir a palavra de Deus, amém? Eu convido a todos a abrir comigo no livro do profeta Isaías, sua Bíblia Sagrada, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38. Mas antes disso eu tenho um corinho que eu gosto de cantar ele. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Toda a igreja me ajuda. Em tuas mãos. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz.
uma oração cantada na dependência do Espírito Santo de Deus, irmãos. Por mais que a gente leia, estude, faz um esboço, nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo, que conhece a sua vida, a minha vida, e tem uma palavra de Deus para o seu coração. Sabe por quê? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, é uma introdução que aqueles que já me viram pregar por mais de uma vez, sabem que eu gosto de fazer isso. Deus me deu esse negócio, não é cópia, é originalmente da minha personalidade. Quando eu vejo Deus usando o profeta Jeremias no capítulo 23 e no verso 28 e 29, dizendo: o profeta que tem um sonho, conte um sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale da minha palavra com verdade, porque tem em comum a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Nós sabemos que a responsabilidade é da palavra de Deus, mediante ao Espírito Santo, que convence o pecador do pecado e do juízo. E essa palavra aqui, meus irmãos, ela tem tanto poder. Se você hoje teve a ousadia de convidar alguém ainda que não aceitou Jesus para esse culto, eu verbalizo aqui no altar: se essa pessoa ouvir a palavra sentada aí, ela passa da condenação para a salvação, porque foi Jesus quem disse no Evangelho de João capítulo 5 verso 24, ele disse: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra não entrará em condenação, mas passará da vida para a morte. Que poder que tem a palavra, irmãos. Que você possa abrir o seu coração nessa noite. Todos acharam? Diga amém. Isaías capítulo 38, diz a Bíblia Sagrada, do verso 1 a seguir, um texto conhecido, onde muitos irmãos já leram, pregaram, e Deus de uma certa forma já falou no teu coração através dessa palavra. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem a possibilidade de cada dia Deus revelar para nós algo novo, dentro da própria palavra de Deus. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a Bíblia: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, defenderei esta cidade. Amém, irmãos? Eu gostaria que aqueles que puder, repita assim comigo: oração e lágrima muda a sentença. Presta bem atenção: oração e lágrima muda a sentença. Queridos irmãos, nós estamos falando do rei de Judá, Ezequias, um homem que andou segundo os princípios da palavra de Deus. Entre todos os reis, ele está entre um dos melhores reis de Judá, onde tudo que ele ia fazer, ele colocava o coração diante daquilo que a palavra de Deus falava ao seu respeito, da sua posição. Mas a Bíblia está dizendo para mim que esse rei se encontrava em um período da sua vida com uma enfermidade mortal, ou seja, aquele momento para a sua vida já não era bom, porque eu e você que estamos aqui, que somos de carne e osso, gozamos muito de uma bela saúde. É bom isso, você poder ir e vir, se locomover sem a ajuda das pessoas, agradecer a Deus por esse dom maravilhoso que é a saúde. Mas infelizmente o texto está dizendo que esse rei nesse momento estava faltando para ele saúde. A vida dele não se encontrava da forma que ele desejava, mas veio a piorar, porque um profeta visitou o palácio. Ele já estava enfermo, ele já estava em uma situação difícil na sua vida, mas Deus, que é soberano, nunca vai deixar um crente aqui na terra sem ser avisado, para você colocar a sua casa em ordem, deixar tudo conforme a Bíblia diz, porque Deus não quer deixar você desapercebido para a sua vinda, ou seja, quando Jesus vem ou quando você vai até ele. E a Bíblia está dizendo que o profeta vai até o palácio e diz para ele: assim diz o Senhor, põe a tua
casa em ordem, porque certamente você não vai viver, vai morrer. Piorou, meus irmãos, porque ele já estava enfermo. Agora o relatório veio de um profeta levado por Deus ao seu palácio, dizendo para ele: você vai morrer, os seus dias estão se terminando e você precisa fazer agora rapidamente uma retrospectiva e ver aquilo que está fora de ordem, e ver aquilo que precisa ser consertado, e conserta, porque você vai morrer. Mas a Bíblia diz para mim e para você que a atitude desse rei que me chama a atenção, a personalidade dele, o direito que ele tinha como rei, ficou à parte, mas ele se humilhou diante de Deus, e a Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede e começou a orar, dizendo para Deus: Senhor, eu tenho andado com interesse de coração na tua presença, eu tenho colocado a minha vida no teu altar diante de ti, olha, veja como eu tenho te obedecido, como eu tenho andado conforme a sua palavra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele não só orava, mas também ele chorava, e a sua oração, ela foi respondida até mesmo antes do profeta sair do palácio. É por isso que eu coloquei uma temática: oração e lágrima ainda tem poder de mudar a sentença. A situação do rei não era brincadeira, porque nenhum ser humano está pronto ainda para ouvir do médico que você vai morrer essa semana, que você vai morrer hoje, daqui a pouco. Nós não temos essa estrutura, porque nós herdamos de Adão o direito de viver eternamente. É por isso que você vê nos hospitais as pessoas morrendo, mas querendo viver. Você vê as pessoas querendo voltar para casa com 80, 90 anos. Ninguém quer morrer, porque nós herdamos de Adão o direito da eternidade. E este homem agora recebe uma sentença de um profeta, diretamente de Deus para a sua vida, para ele colocar ela em ordem, porque os seus dias iam se terminar. E ele então, meus irmãos, olha para dentro de si, vê, faz uma retrospectiva e entende que ele servia a Deus com um coração sincero. Ele entende que a vida dele não era uma vida bagunçada, ele entende que a vida dele era uma vida que a Bíblia aprovava. Então ele olha para a parede e pede para Deus lembrar dos seus caminhos, ou seja, alguém que tinha credibilidade no céu, alguém que tinha comunhão com Deus, alguém que tinha um relacionamento profundo com Deus. E diante daquela sentença que não é fácil para nenhum de nós, ele virou o rosto para a parede. Não chamou os médicos do palácio, não chamou ninguém, no em particular dele. Ele vira o seu rosto para a parede e começa a orar. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Irmãos, aqui nós aprendemos a primeira coisa que o cristão tem que ter na sua vida: você não pode viver de qualquer jeito, e nem eu, porque a qualquer momento da vida vai chegar um profeta, vai chegar alguém, vai verbalizar uma palavra que você não quer ouvir. Mas infelizmente eu e você somos seres humanos. A Bíblia diz que tudo que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. O justo fica enfermo, o ímpio também. Mas se você é alguém que serve a Deus, que tem comunhão com Deus, que conhece o poder da oração, o poder das lágrimas, através da sua oração sincera, Deus pode mudar a sentença, Deus pode inverter o quadro e dar vitória para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Porque esse homem recorreu a Deus diretamente e orou ao Senhor com sinceridade, com o seu coração quebrantado, porque havia lágrimas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: nós vivemos em um mundo terrível, um mundo onde os demônios atacam a minha casa, a sua casa, a nossa família, o nosso ministério. E se você não for uma pessoa que ora, se você não for uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, quando chegar um relatório desse na sua casa, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua postura, a sua atitude diante de uma palavra dessa? Mas a Bíblia está dizendo que o rei nos ensina aqui. Ele virou o seu rosto para a parede, abriu o seu coração e orou a Deus, sabendo que Deus tinha o poder de mudar aquela situação. Sabe por quê, meus irmãos? Quem sabe ele, uma certa vez, catou o Salmo 51, verso 17, e viu quando Davi pecou, quando Davi cometeu uma tragédia no seu ministério, e Davi se arrepende, e ele escreve no Salmo 51, verso 17: um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Então ele aproveitou, porque ele já tinha um conhecimento, ele virou o rosto para a parede, se aquebrantou diante daquela situação e orou com sinceridade. Uma coisa nós aprendemos aqui, irmãos: não basta apenas orar,
orar. Não basta ter aprendido a falar uma meia dúzia de palavras, tem que ser oração sincera com o seu coração. E se porventura, chore, põe o seu joelho no chão e chore pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Eu não sei se alguém aqui nessa igreja recebeu a sentença do médico. Essa doença não tem cura, é uma doença que você vai morrer. Quantas pessoas no Brasil estão sentenciadas pela medicina? Mas eu digo para você, diante de Deus, a sua oração e as suas lágrimas pode mudar essa situação, porque Deus ainda é aquele que tem todo o poder no céu e na terra para mudar a sentença que está contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Mas eu te pergunto, se porventura fosse alguém aqui nessa noite, como você poderia fazer a sua oração? Será que você ia fazer a oração como Ezequias? Deus, olha como eu tenho andado na sua presença, buscando a tua face, adorando o teu nome, levando sério o meu cristianismo. Quantos de nós aqui nessa noite poderia fazer uma oração pedindo para Deus se lembrar dos nossos caminhos, das nossas vidas, como está diante de Deus? Está difícil dar glória a Deus? Dá glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus está dizendo que Deus tem o poder de mudar. Mesmo que a palavra veio por intermédio da vontade de Deus, o quebrantamento daquele homem, a forma que ele se postou diante de Deus, a maneira que ele apresentou a sua vida diante de Deus, fez Deus mudar a palavra que ora havia verbalizado para a sua vida. E uma coisa eu quero que você aprenda aqui nessa noite: todo dia tem alguém verbalizando alguma coisa positiva ou negativa na sua vida sem você saber. Infelizmente é assim, porque a Bíblia diz que da mesma boca abençoa e amaldiçoa, e a gente vive nesse contexto todo dia. Por isso, meus irmãos, você e eu precisamos sempre estar de joelho no chão pedindo: Deus, tudo aquilo que for contrário à sua vontade na minha vida, repreende em nome de Jesus, contra a minha casa, contra a minha família. Guarda a minha vida, Deus, de toda a sentença maligna, e também daqueles que estão perto de mim, que não me suportam, que tem inveja de mim, de uma certa forma não gostam de mim, eu não sei, mas me livra desse negócio em nome de Jesus. Porque a Bíblia está dizendo que esse negócio mexe com Deus. Oração e lágrima. É por isso que você vê na Bíblia Deus chamando a atenção do povo. É por isso que você vê tanto na Bíblia a respeito de orar. Como você olha para o profeta Jeremias, capítulo 33, 3. Famoso, conhecido, já teve diversas campanhas, mas e na prática? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só quem clama, só quem tem uma vida de oração, vive a parte B do versículo: anunciar-te-ei coisas grandes. Deus faz coisa grande na vida do crente que ora, na vida do crente que se humilha na sua presença, que põe a boca no pó e pede para Deus revelar as coisas grandes, pede para Deus agir na sua casa e na sua família. Porque tem situações, irmãos, que não adianta nada você falar com seu esposo mais, não adianta mais você falar com seu pastor mais, não adianta mais você falar com seu médico, com o seu professor lá na faculdade, na escola, na creche. O problema aí é oração e lágrima. Está precisando de oração e lágrima para que a sentença muda? Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu estou vivendo um período da minha vida muito prazeroso, porque quando eu olho para minha casa, meus irmãos, tudo sentenciado pela falta de educação que meu pai infelizmente deu, juntamente com a minha mãe, família desestruturada por completo. E eu olhando, eu sou mais velho, me converti, Deus trouxe, fez a obra, e eu olhava para minha casa e falei: meu Deus, não tiveram um princípio básico bom, a família é desestruturada, mas eu vou fazer um negócio, eu vou fazer o que a Bíblia pede: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E o poder da oração e da lágrima, meus irmãos, eu posso testemunhar aqui nessa noite, porque o Deus Todo-Poderoso do céu mudou a sentença da minha casa. Meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe e até a minha avó hoje está lá no culto na congregação Bethesda, com 84 anos. Essa eu não imaginava, mas Deus está fazendo mais, porque Deus faz mais. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 20, está escrito assim: Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera. Sabe qual é esse poder? A oração e a lágrima. A oração e a lágrima. Todo dia, todo momento você tem que estar pedindo para Deus te livrar dessa sentença que falaram para a sua vida. Falaram que o seu casamento vai se terminar, falaram que o seu filho não vai viver uma vida dentro da igreja. De alguma forma verbalizaram uma palavra contrária para você. E você precisa ser uma mulher, um homem que conhece a Deus. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que se prostram, tem medo até de palavras, profecias contrárias. Tem pessoas que não mudam de igreja aqui em Penápolis com medo, porque o pastor fala: se você sair daqui, você está amaldiçoado. Onde é que está isso na Bíblia? Sendo que eu olho para a Bíblia Sagrada, se a minha vida estiver no altar de Deus, eu vivo Romanos 8:1. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você tiver uma vida de oração, uma vida de lágrima, toda e qualquer profecia verbalizada contra a sua vida, ela já caiu por terra em nome de Jesus. E você precisa usar esse poder. Está na hora de você usar a oração que está dentro do teu coração e fazer Deus te ajudar a você chorar. Apresenta a sua família com lágrimas, apresenta a sua situação com lágrimas, porque talvez você está vivendo com uma enfermidade dentro da igreja, vivendo uma coisa terrível dentro da igreja, conhecendo esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que trabalha na nossa vida de uma forma especial e poderosa. Mas nós precisamos aprender a tocar no coração de Deus. Não adianta, meus irmãos, verbalizar uma meia dúzia de palavra bonita, mas você esqueceu que Deus conhece o homem de dentro para fora? Você esqueceu que Jesus disse: até os vossos cabelos estão todos contados? E quando não acontece algo na nossa família, na nossa casa, na nossa vida pessoal, é porque não há sinceridade diante de Deus. E ninguém pode enganar a Deus. Mas eu estou dizendo aqui que se você orar e se você chorar na presença do Eterno, Ele vai mudar o quadro. Ele vai fazer coisas grandes na sua casa, na sua família, e você vai testemunhar. Porque o que Deus faz não pode ficar escondido. O que Deus realiza... Está desligado? Não, está tudo ligado aqui. Meu Deus. Amém, irmãos? O que Deus faz não pode ficar escondido. E esse rei dá um exemplo para nós, queridos irmãos. Ele se humilha diante de Deus. Ele abre o seu coração na presença do Eterno. E poucas vezes você vê Deus mudar as coisas rápido desse jeito aqui. Eu nunca vi. O mesmo profeta que foi, vai morrer. Está indo embora. A oração tem poder. A lágrima tem poder. Antes mesmo dele sair do palácio, o mesmo Deus que falou que ele ia morrer, vai lá e volta. Vai lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Tem mistério. E Deus ainda, através dessa oração, sabe o que Deus fez? Protegeu a cidade. Falou: vou livrar a cidade, eu vou guardar a cidade. E o livro de Isaías não está escrito cronologicamente correto. E no versículo 36 aqui do capítulo 37, você vê a profecia se cumprindo. Deus enviou um anjo só para matar 184 mil soldados da Síria, do rei Sanaqueribe, por causa dessa oração, irmãos. Você está escutando esse negócio aqui? A oração fez o homem viver. A oração e a lágrima fez Deus intervir na situação e mandar só um anjo para destruir os inimigos de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu Deus tem tanto poder que você nem imagina o tanto de poder que ele tem. Mas é preciso você aprender a entrar pelo caminho da oração. Porque nós estamos vivendo uma geração que não gosta de orar. Estamos vivendo um período que as pessoas, para orar, só se for debaixo de sofrimento, só se for debaixo de perseguição. Mas não deve ser assim. Primeiro, você e eu temos que ter credibilidade no céu, depósito de oração. Por quê? Ele falou para Deus: olha aí, veja como é que eu tenho andado diante de ti, Senhor. Eu tenho uma vida reta, eu tenho uma vida na sua presença. Poucas pessoas, irmãos, infelizmente, pode verbalizar essa palavra para Deus. Porque quando você falar para Deus: lembra aí, Senhor, como eu tenho andado na sua presença, aí Deus vai olhar lá, a taça das lágrimas está vazia. Não é verdade? Quantos crentes já não choram mais na presença de Deus? Quantas pessoas mais não se humilham na presença de Deus? Não fecha a porta do quarto,
para ter uma comunhão íntima com Deus, para buscar a sua presença, para buscar a sua face. Sabe por quê, irmão? Alguém que tem credibilidade no céu, Deus ouve, Deus levanta do trono e ordena a bênção e a vitória na tua casa, na sua família, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Mas infelizmente a nossa geração agora não quer orar, não quer buscar a face de Deus, e o que move os céus e a terra ainda é a oração, meus irmãos, porque a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. A igreja que ora, ela vai crescer em todos os sentidos, e o maior deles, sabe onde é? A transformação do indivíduo que entra cansado, oprimido, sobrecarregado. Porque o Evangelho tem um poder de mudar a vida. O Evangelho tem um poder de impactar a vida de qualquer pessoa que está aí fora. Mas como isso vai acontecer se eu e você não orar? Porque a Bíblia diz que quem convence do pecado e do juízo ainda é o Espírito Santo. Nós estávamos orando na quinta-feira lá na congregação Bethesda, e aí a gente entrou no mistério da oração dizendo: Deus, envia as pessoas que estão cansadas, envia as pessoas que estão oprimidas nesse bairro, que estão debaixo de servidão, nas drogas, no alcoolismo. E de repente entrou uma jovem alcoolizada, drogada, e com a situação assim terrivelmente, você viu o quadro da saúde dela, e Deus respondeu: vocês orou, então eu vou mandar. Entrou aquela jovem, quis interromper o culto. Eu falei: senta ali que a gente já vai orar para você rapidinho, porque eu sabia que ia manifestar um demônio ali. Aí de repente, assim que eu passei para outra pessoa conduzir o culto, eu e mais alguns pastores fomos orar por ela, porque nós pedimos para Deus, Ele envia, Senhor, as pessoas cansadas, oprimidas. E exatamente isso que Deus fez no mesmo dia da oração, irmãos. E nós oramos por aquela pessoa, manifestou uma legião de demônio. Nós usamos a autoridade que há no nome de Jesus, não é no nome da igreja, não é no nome do pastor, mas é no nome de Jesus, porque nós temos comunhão com Jesus, e esse nome tem poder, esse nome tem autoridade. Os demônios não resistiram à presença de Deus, saíram daquela vida, e nós ficamos alegres. Mas eu sei que ainda falta muito para a igreja, porque uma pessoa como aquela precisava de um lugar, como existe a Crevisópolis, mas ela é feminina. A igreja, vamos orar para que essa igreja no futuro tenha um local para recepcionar as pessoas que não tem nem para onde ir. Provavelmente ela vai dormir de novo em um carrinho de papelão, porque ela faz isso. Provavelmente vai encontrar uma construção semi-acabada e vai passar a noite ali. Meu coração apertou, falei: meu Deus, nós combatemos o lado espiritual, mas o lado material a igreja está de mão amarrada. Então nós temos que orar, contribuir para que a nossa igreja seja referência em tudo, porque depois que você combater o espiritual, você fala: eu tenho um lugar para você tomar um banho, trocar suas roupas e recomeçar a sua vida. Deus ouviu a nossa oração, enviou aquela pessoa. Eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, há um poder dentro de você. Há um poder dentro de você chamado oração e lágrimas. Não chore quando tudo está perdido. Comece a chorar agora. Comece a depositar a Deus a sua oração agora, para quando chegar a situação na sua casa, na sua vida, você seja um cidadão que tem credibilidade com Deus. A sua oração será ouvida, porque Deus tem lá em cima no altar do Senhor a sua taça de lágrimas de oração. Se você é uma mulher que já sabe o que eu estou dizendo, sabe que quando a taça transborda, Deus se levanta e dá resposta. Deus se levanta e entra com uma ação na sua casa, na sua família, e faz coisa que você menos espera. Mas eu te faço uma pergunta: quantos crentes aqui têm uma vida como o rei Ezequias? De oração, de interesse de coração, fazendo a obra de Deus com zelo, com esmero, com amor, com dedicação, servindo a Deus com coração quebrantado e contrito, porque a minha casa e a sua casa não é diferente da casa desse rei. Uma hora pode chegar um relatório contrário da escola, do trabalho, de qualquer ordem da vida nossa, pode chegar, irmãos. E aí? O crente não tem que sair desesperado, não tem que sair com a boca aberta para lá e para cá. Vai para o quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o seu Pai Celestial, fala: Deus, a minha vida eu entreguei nas suas mãos, e a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele vai fazer. Se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, eu sei que muita gente que está me ouvindo aqui, inclusive nesse culto, sabe que o seu cálice de lágrima e oração está vazio, seco. E nós estamos acabando o ano aí, estamos para virar o ano aí de novo, e a pergunta de Deus vai vir: o que você tem feito com a sua vida? A pergunta de Deus vai chegar na minha casa e na sua casa: como você viveu esse ano? Você depositou muitas lágrimas? Você orou muito na presença de Deus?
Ou você está com o seu cálice seco, sem lágrimas, sem oração, sem credibilidade? Se porventura chegar uma notícia desagradável na sua casa, de que jeito vai ser a sua oração? Porque Deus ouviu esse homem aqui porque ele tinha credibilidade com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Meu irmão, porque ninguém pode olhar para Deus e falar: olha aí, puxa o histórico aí, veja como é que eu tenho andado. Quando Deus olhou o histórico, falou: não, realmente esse homem aqui tem me obedecido, esse homem aqui tem feito a minha vontade. Então, por causa disso e por causa dessa oração, volta lá, profeta, pode voltar, volta lá e muda tudo que você falou. Fala para ele que os anos vão se aumentar de vida, e diga mais para ele ainda: os inimigos eu vou pôr as minhas mãos. E olha o que Deus fez. Um anjo só matou 185 mil inimigos de Judá, por causa de um homem que orou. Inclusive nós não sabemos nem a posição do corpo que ele estava. Acredito eu que ele estava deitado, porque a enfermidade era terrível, a saúde era debilitada. Ele orou para a parede e falou com Todo-Poderoso. Irmãos, você sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós? É que a gente está se batendo para lá e para cá. Você vê crente pulando para lá e para cá, sem estrutura, sem sabedoria, se envolvendo com um monte de coisa, mas não se envolve com Deus, mas não se envolve com a oração, não chora na presença de Deus de jeito nenhum. É mais fácil você ver o crente falando mal um do outro, do que ele chorando na presença de Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida. E essa noite eu quero que você leve essa palavra para sua casa. Oração e lágrima vai mudar a sentença do ano. Talvez você está olhando para a sua casa: meu Deus, esse ano não vou conseguir dar nenhum presente para meu filho, esse ano não consegui terminar alguma construção na minha casa, etc. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o ano não terminou, e você pode apresentar a Deus uma oração sincera. Você pode, a partir de hoje, chegar na sua casa, segurar nas mãos da sua esposa, da sua família, e fazer uma oração a Deus, pedindo que Deus venha intervir no relatório e na palavra verbalizada contra a sua casa, contra a sua saúde, contra a sua empresa, contra a sua família, porque esse negócio move o céu. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, quantos de nós aqui não precisamos passar por esse período? Quantos de nós aqui, ao ouvir isso, tremeu agora? Realmente, pastor, eu orei muito pouco. Realmente, pastor, eu não posso olhar para Deus e dizer: olha aí, Senhor, como até no mês de novembro eu tenho obedecido, eu tenho andado num caminho estreito, apertado. Mas quantos meus irmãos têm entrado em apostasia, abandonando a fé, não quer saber mais de orar, de temer a Deus, e quando chega um relatório desse, fica em desespero, porque falta comunhão com Deus. Mas quem tem comunhão com Deus não entra em desespero. Ele só vai virar o rosto dele para a parede, ou vai caçar um cantinho para colocar o joelho, e vai falar com o Pai Celestial: Pai Celestial, o médico diz que a situação da minha filha é assim, o médico diz que a minha situação é essa, mas eu estou aqui com a minha vida na sua presença, Deus. Ô Jesus Todo-Poderoso, a tua palavra diz: usa a Bíblia para falar com Deus. Irmãos, o crente que ora usando a Bíblia para falar com Deus, é as orações que mais atraem a Deus, porque você está falando do caráter de Deus. E quando você diz: Deus, está escrito na sua palavra que no seu nome nós expulsamos demônio, que no seu nome nós colocamos as mãos sobre os enfermos e curarão, no seu nome nós faremos proeza, em nome de Jesus, cura essa enfermidade, restaura minha filha, restaura o meu filho, restaura o meu marido. E vai orando e vai chorando, e fica tranquilo que essa oração vai ser respondida no nome de Jesus. Agora a gente vê a pessoa levando foto, camisa, parece um balai para as igrejas, e a gente, assembleia, não temos costumes disso, porque é misticismo. Fé não precisa de objetos. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não vê. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que é isso? É as pessoas desesperadas, porque não conhecem o poder da oração. Porque quem conhece o poder da oração, fecha a porta do quarto ou vem para a igreja nos momentos de oração. É os cultos que menos pessoas dá. Culto de oração e ensino da palavra de Deus. Quase ninguém quer. E quando você chama só para orar, ou para se retirar um pouquinho para buscar a presença de Deus, aí vai diminuir o número. Porque Jesus tinha 12, dos 12 tinha 3, e dos 3 tinha um mais chegado. E todas as vezes que Jesus estava no Monte das Oliveiras,
que acontecia? Ele chegava e pegava os apóstolos dormindo. Vocês não podem ver lá comigo nenhuma hora, para você ver como é que é difícil orar. Mas Deus está falando aqui no meu coração, no seu coração. Vai para a oração, irmão, vai chorar um pouquinho na presença de Deus. O ano não acabou ainda, vai buscar a face do Todo-Poderoso. Deus vai fazer coisa poderosa na sua vida, e não vai ter, você não vai precisar reconhecer profeta nenhum. Foi a sua fé e a sua oração. Quem está entendendo, diga amém. Deus tem feito coisas maravilhosas, meus irmãos, no meu ministério através da oração. Tem acrescentado as almas, tem acrescentado as vidas, e a minha família inteirinha está vindo para a igreja, inteira. Hoje eu tenho meu irmão David, está aqui. Quem lembra que uma certa vez, está aí gravado na igreja, de um irmão meu que eu dei um testemunho aqui, que sofreu um acidente, que ia para Araçatuba, ia operar. Quem lembra? Levanta as mãos aqui. E eu disse que Deus ia operar. Levanta hoje aí, David, olha como é que ele está. Está bonitão. Olha como é que Deus fez. Eu não imaginava nunca, meus irmãos, que esse jovem ia colocar uma gravata, uma roupa social. Mas o poder da oração, o poder da lágrima, Deus transforma, Deus age poderosamente. É isso que eu quero dizer. Eu estou pregando uma coisa que eu estou vivendo na minha vida. Hoje, a minha avó está lá na minha casa, a casa da minha mãe que mora do lado. Quando eu pregava para minha avó, ela me tocava da casa dela, porque infelizmente tem muitas imagens de escultura na casa dela, e eu não tinha muita sabedoria, e com medo dela ir para o inferno por causa daquela situação, eu pregava para ela e mandava embora. Agora eu estou ali pastoreando a congregação do Pereirinha, a minha avó com 84 anos, todo ele no catolicismo. Chegou em mim: eu estou gostando de vir na tua igreja. E é uma baiana arretada. Eu estou gostando de vir na tua igreja. E Deus surpreendeu, porque na minha avó eu não pensava, eu não imaginava. Na minha casa, meus irmãos, sim. Mas agora Deus está trazendo, a patriarca da família dentro da igreja, ouvindo a palavra. Está lá hoje. Se alguém quiser conferir isso aqui, sai daqui hoje, rapidinho, e vai lá na congregação de Deus. Você vai encontrar a avó do pastor Alessandro dentro da igreja. O que é isso? Oração e lágrima. Deus salva, Deus restaura. Agora Deus está falando profundamente com você aqui. Cristianismo, meus irmãos, é simples. Ser crente é coisa simples. É só você olhar para a Bíblia, colocar o seu coração e pedir ajuda para Deus. Fala: Deus, eu sou fraquinha, eu tenho dificuldade nisso, aqui. Mas fala com Deus, que Ele vai te ajudar, Ele vai fortalecer a sua vida. Mas não viva uma vida de aparência, não viva uma vida superficial, viva uma vida de verdade aos pés de Jesus. Você vai ver as suas orações ainda em pé, Deus trazer a sua casa, a sua família, e fazer coisa grande na sua vida. Graças a Deus que Deus é assim, que Deus ouve o pequeno, que Deus ouve o grande, Deus ouve aquele que aceitou Jesus. Aquele que recebeu Jesus é a igreja. E a Bíblia diz que Deus edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Amém, irmãos? Eu quero que você pelo menos grave isso na sua vida, porque eu sei, oração não é fácil mesmo, não é só o pastor que deve orar, não é só um músico que deve orar, a igreja. Você sabe por que muitas das vezes a gente não vê pessoas se converter na igreja? Falta de oração. Sabe por que a gente não vê pessoas ser curadas dentro da igreja? Não só de lá de longe, não, porque a gente parece que a gente aqui vive um evangelho diferente dos outros. Não, Deus cura aqui também. Por que não acontece? O povo não ora, o povo não busca a face de Deus. Então Deus não faz o sobrenatural. Aonde tem oração, o sobrenatural vai estar sempre acontecendo. Todos os cultos, quando Deus querer, Ele levanta um, Ele restaura outro, Ele trabalha no meio do seu povo, que se humilha diante da sua presença. Os irmãos se esqueceu do grande texto bíblico famoso do Velho Testamento? É lindo, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É oração, irmão. Oração. Tem igreja que é até mal compreendida. Os irmãos lá oram muito, faz um barulhão. Pica o pé lá dentro para você ver. Sua alma queima, seu coração pega fogo, sai lágrima dos seus olhos, porque o povo põe a cara no pó e pede para Deus misericórdia. Porque ninguém pode ficar entrando por aquelas portas com o coração muito aberto, não. Nós temos que entrar com ação de graça, porque Deus foi bondoso com você e foi bondoso comigo. Por isso que o Salmo 100 fala: entrai pelas portas do Senhor com ação de graça, e em seus átrios com louvor. Quem está entendendo, diga amém. Que alguma coisa possa mudar na sua vida. Eu não conheço você, porque são bastante gente que está aqui, muitos me assistindo pela televisão. Mas se porventura alguma coisa chegou lá, um relatório contrário, uma palavra verbalizada que você não queria que chegasse na sua casa e na sua família, em nome de Jesus,
Toma uma postura diferente hoje. Fecha o quarto, chama a esposa, vai orar. Pede a Deus pelo seu filho, pede a Deus pela sua família, pede a Deus pela sua vida, pede a Deus pelo seu trabalho, pelo teu ministério. Fala com Deus. Deus é poderoso, Ele manda no universo, Ele tem poder para tudo. A Bíblia diz, Salmo 61:11, uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Pronto, o poder está na mão de Deus. Você não precisa ficar com medo, correndo para lá e para cá, que Ele vai fazer isso na sua vida. 61, 62, se não me fala a memória. Amém, irmãos? Deus abençoe. Minha palavra acabou. Foi rápido, né? Mas que você possa guardar no seu coração pelo menos isso. Lê na sua Bíblia. Eu costumo dizer para os crentes lá na congregação Bethesda, quando eu termino de pregar, eu falei, coloca um panfletinho onde o pastor pregou, depois você vai ler na sua casa, porque talvez eu falei algo aqui que foi até onde você ouviu, mas Deus pode revelar mais para você lá na sua casa. Você vai ler de uma forma e o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração ainda mais, porque você vai estar diante da palavra de Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe os irmãos. Ore pela minha vida, ore pelo bairro Pereirinha, Haroldo Camilo, para Deus fazer, salvar, trazer as pessoas, porque o que a gente mais vê aí fora é vidas cansadas, oprimidas, sobrecarregadas. Mas eu e você que está aqui na casa do Pai, estamos cheios de Deus, cheios de esperança, cheios de comunhão com Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida, na minha vida, encher a nossa vida da presença dEle e do poder dEle. Amém? Eu creio que pessoas vão orar até terminar o dezembrão que está chegando aí. Muitos podem até assumir essa tribuna aqui e dizer, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu orei, Deus ouviu minha oração. Eu pedi, Deus me ouviu. Porque Deus faz isso, amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.